curto-circuito, ele é muito associado a incêndios, né, problemas elétricos, mas na verdade o curto-circuito ele é quando você desvia, né, a corrente elétrica, quando você liga os terminais de um resistor com um fio sem resistência e desvia essa corrente. Isso já é o curto-circuito, né? Ele pode ou não ocasionar um problema elétrico, porque ele pode gerar mais calor e pegar fogo, etc, etc, né? Mas assim, nos casos de exercícios vestibulares, o que a gente usa é simplesmente um desvio, né? Então, o que seria o curto-circuito? Vamos pegar esse circuito para exemplificar, né? Então, eu peguei aqui uma bateria ideal de 10 volts, né? Um resistor de 3 ohms, um resistor de 2 ohms. Todo fio que não tem resistência vai ter o mesmo volt. Então, se aqui eu tenho volt, aqui eu não tenho resistência, aqui eu vou ter 10 volts também, né? Aqui eu vou ter 10 volts, tá? Daqui para cá não tem resistência, então aqui eu também tenho 10 volts. Daqui para cá você vai perder uma quantidade desses 10 volts, né? Esses volts eles são divididos proporcionalmente, né? Então aqui se eu tenho 3, eu vou ter 6 volts. Se aqui eu tenho 2, eu vou ter 4 volts. Como a gente calcula isso? Fazendo a resistência equivalente, né? Quem é a resistência equivalente entre 3 e 2, já que isso é uma série? A resistência equivalente vai ser a soma dos dois, né? Então essa resistência equivalente, ó, 3 mais 2, 5 ohms. Então eu vou ter 10 volts igual a 5, a minha corrente vai ser de 2 amperes, né? Ou seja, 2Azinho aqui. Esse 2 ampere está vindo aqui, né? Esse 2 ampere vai sumir, 2 amperes vão vir aqui, 2 amperes vão descer e eu vou voltar, ó, com os meus 2 amperes para baixo aqui, circulando. Então, quanto esse cara vai gastar? Ó? U é igual a RI. Então, ele vai gastar 3 vezes 2, ele vai gastar 6 volts. E esse cara vai gastar 2 vezes 2, né? 2 da resistência, 2 da corrente, 4 volts. Então, dos 10 volts que a gente tinha aqui, esse cara vai perder 6. Então, aqui eu vou ter 4 volts. Tá? E aqui que é o zero, ó, aqui vai ser zero também, aqui vai ser zero também. Então, meu circuito está todo mapeado, né? E aí, o que seria, então, o curto-circuito, né? Vamos dar uma olhadinha, então, o que acontece se, por exemplo, eu ligar com outro fio sem resistência daqui para cá, tá vendo? Aqui eu tenho 10 volts e aqui eu tenho 4 volts. Então, dá uma diferença de potencial de 6. Se eu pegar esses dois pontos e ligar por um fio sem resistência, ó, né? Vou passar um fio aqui sem resistência, que seria esse fio aqui, né? Pretinho, né? E o que eu fiz? Eu passei a ter, na verdade, a mesma tensão aqui e aqui. Então, olha, aqui tinha 10 volts saindo da bateria, aqui tem 10 volts, aqui tem 10 volts, aqui passa a ter 10 volts nesse fio. Então, aqui eu passo a ter 10 volts e aqui eu passo a ter também, ó, 10 volts. Então, olha o que aconteceu. Esse cara agora ficou entre um resistor, entre uma tensão de 10 volts e uma tensão de 10 volts. Então, dá uma diferença de potencial de 0 volts. Então, esse cara passa a ter 0 volts. Aqui eu não tenho mais 6, eu passo a ter 0 volts. Em compensação, esse cara passa a ter 10 e 0 aqui. Então, esse cara passa a receber os 10 volts no total. Isso quer dizer que a corrente, que era de 2 amperes, ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque agora esse cara não está funcionando, então eu só tenho esse aqui. Então agora o que eu tenho, ó, é apenas 10, que é o volt da bateria, com esse resistor funcionando. Então eu passo a ter uma corrente, ó, que vale 5 amperes. Ou seja, essa nossa corrente que vale 2, né, ela vai agora para 5. E como ela vai fazer? Ela vai passar aqui, ela vai subir aqui. Quando chegar aqui, em vez dela passar pelo resistor, ela vai passar pela parte de baixo, que é o meu curto-circuito. E aí vai passar nesse cara e ela volta para cá. Esse cara aqui é o meu curto-circuito. Quer dizer, se isso aqui fosse uma lâmpada, essa lâmpada teria apagado. Então você vê a corrente que era de 2 passou para 5, então ela aumentou. Então, por exemplo, se esse sistema aqui não suportar esses 5 amperes, você vai gerar calor, você pode ser que esse treco pegue fogo, né? Por que você tem esse desvio aqui, né? Por que a corrente vem para baixo e não vai para o de cima? Vamos dar uma olhada na matemática dele, olha só. Imagina que eu tenho um resistor único aqui, né? E eu tenho aqui um ponto A, A volts, e aqui um ponto B com B volts. E a corrente está passando nesse cara, ele está funcionando. Isso quer dizer que a tensão AB
é igual a RI, né? Esse U seria a diferença de potencial de A para B. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse mesmo sistema e vou passar aqui o fio sem resistência, ó. Vou passar aqui o fio sem resistência, ligando esses dois terminais. Então, o potencial aqui, que é A, agora ele passa a ser A também. Então, a minha diferença de potencial, que era UAB, passa a ser UAA, que é igual a zero. Tudo bem? Só que repare, se o meu UAA é igual a RI, né? Se aqui está chegando ainda uma corrente qualquer, né? Né? Como é que eu vou ter UAA igual a zero? Então, quando você tem um produto dando zero, você tem duas soluções, né? Ou o meu R é zero e aí o meu I é diferente de zero, ou o meu R é diferente de zero e aí o I é igual a zero. Então, observa, na parte de baixo eu tenho resistência. Então, na parte de baixo, o R é diferente de zero. Isso quer dizer que a corrente aqui embaixo é zero. Mas na parte em cima, onde a resistência é nula, aqui eu tenho corrente. Isso quer dizer que a minha corrente, então, ó, ela vai fluir toda aqui por cima e não por aqui. Por isso que esse cara apaga. Legal?